A mudança no protocolo de vacinas contra a Covid para grávidas. O Ministério da Saúde suspendeu a aplicação da AstraZeneca em gestantes e mulheres que tiveram filho há pouco tempo. A decisão do Ministério é circunscrever a vacinação das gestantes apenas aquelas que têm comorbidades e restringir, nesse momento, por uma questão de cautela, a 2 imunizantes, a vacina da Pfizer e a vacina Coronavac. Vamos acompanhar todas as gestantes que foram imunizadas, como já estamos fazendo, independente do tipo de agente imunizante, para verificar se há algum tipo de evento adverso. Nós vamos vacinar essas gestantes que moram nos grandes centros com a vacina da Pfizer ou com a Coronavac. Aquelas que estão nas áreas remotas, utilizar a Coronavac. O compromisso do governo é imunizar as gestantes brasileiras. Nós acreditamos que isso é uma conduta adequada para o momento. E nós vamos fazer todos os esforços para, se não conseguir levar a vacina para elas, trazer essas gestantes para ser vacinada nos centros maiores. Ao todo, 22.295 gestantes foram vacinados contra a Covid no Brasil. Até 9 de maio, 11 eventos adversos graves registrados em gestantes imunizadas. A previsão é que até o final da semana o Ministério da Saúde emita uma nota técnica com encaminhamentos para esse grupo. O que o ministro acabou de falar aí é que a vacina da Pfizer, ela tem uma temperatura que alguns municípios não têm os congeladores para usar. Tanto é que aqui é Recife, Olinda e Jaboatão. Não é todo município que tem o equipamento para manter essa vacina da Pfizer segura. Então, o que o ministro está dizendo? Como a vacina da Pfizer não está tendo problema com mulheres gestantes e puérperas, a vacina da Pfizer seria aplicada nos grandes centros. Iria fazer um esquema para trazer essas mulheres para os grandes centros. Com essa decisão de suspender a vacinação de grávidas e puérperas com a AstraZeneca, surgiram várias dúvidas. E nós vamos tentar esclarecer com a doutora Lorena Castro Diniz, que é coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Mulheres podem ter ficado até com medo de tomar a vacina contra a Covid por conta desse evento, né, independente até do laboratório, tá? Bom, então, para começar, eu gostaria que a senhora falasse a importância que as mulheres devem levar em consideração desse momento, principalmente grávidas e puérperas, de se vacinarem, doutor. Bom, as gestantes e puérperas, elas por si só, elas já são um grupo de risco se frente à contaminação aí pelo coronavírus, né? Porque essas mulheres, elas estão numa situação imunológica de imunodepressão. E quando a gente já tem esses dados, que quando elas pegam aí o Covid, elas evoluem mais gravemente, com necessidade de internação e algumas das vezes óbito. Então é de extrema importância a prevenção aí com a vacinação contra o Covid nessa população. O Ministério da Saúde não divulgou as orientações para as grávidas que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca. A senhora, por exemplo, aqui várias tomaram. A senhora teria alguma recomendação para essas mulheres que estão preocupadas se devem ou não tomar a segunda dose? Qual será a vacina da segunda dose, né? A gente ainda não tem estudo de intercambiabilidade, né? De mudar o esquema, ter iniciado aí com uma vacina, no caso a AstraZeneca, e agora, né, teoricamente, talvez ter que substituir por um outro esquema. A gente não tem esse estudo ainda de intercambiabilidade, a gente não sabe se isso vai afetar a eficácia aí de proteção. Na verdade, se isso acontecer, provavelmente a gente vai ter que reiniciar o esquema
fazer as doses preconizadas aí desse novo imunizante. Isso deixa a população mais susceptível, porque essas doses que poderiam ser utilizadas em outras pessoas vão ser utilizadas em quem já recebeu uma vacina, uma dose de vacina. Então, é tudo muito novo. A vacina da AstraZeneca, ela tem a intervalo entre doses de 84 dias. Que talvez serão suficientes aí até lá para a gente gerar informações mais seguras para essa população que já fez a primeira dose com a AstraZeneca no primeiro momento. A gente já sabe, até pelo noticiário, até informações da própria Organização Mundial da Saúde, o risco que tem o coronavírus, o evento trombose, né? Trombose, que é aquele tromboentupimento de veia, a gente está mostrando algumas informações da questão do coágulo, que mata muita gente no mundo todo, né? A Organização Mundial da Saúde fala, inclusive, a cada 37 segundos morre uma pessoa no mundo vítima de algum evento provocado por trombose. É a embolia pulmonar, pode ser um ataque cardíaco, um AVC, né? No caso dessas vacinas que estão sendo aplicadas e o risco de trombose, existe mesmo essa correlação? Existe, mas é extremamente raro. Para vocês terem uma ideia, assim, o risco de trombose pela própria doença chega a 16%, né, de possibilidade de acontecer um evento trombótico. Com a vacina, o risco é de 0,0004%. Então, é um evento extremamente raro, onde a gente tem, na população que aconteceu uma trombose com plaquetopenia, é uma suscetibilidade genética para isso, é uma doença extremamente rara. Por exemplo, com o uso de anticoncepcional das mulheres, as mulheres que usam anticoncepcional, o risco chega a 2% de chance de eventos trombóticos. Com a vacina é 0,0004% de chance de acontecer esses eventos. Então, a gente tem que colocar na balança aí o risco-benefício, que a doença é muito mais grave do que um potencial risco aí de chance de acontecer um evento grave deste. Foi importante a senhora ter chamado a atenção sobre isso, porque a questão da mulher grávida, até pela pressão que exerce, ela já tem um risco aumentado de trombose, e a questão do anticoncepcional e até a reposição hormonal, né, doutora? Exatamente. Então, é um número muito maior de mulheres que utilizam, né, esses métodos anticoncepcionais e que há muitos anos isso existe, esse risco aí de trombose pelo próprio uso do anticoncepcional ou de reposição hormonal. E agora está causando esse pânico aí com a possibilidade desse evento acontecer pós-vacina, onde esse evento é, assim, desprezível comparado com os números que a gente tem com o risco da utilização de anticoncepcionais ou pela própria doença, né? Pela própria doença chega a 16% de chance de um evento de tromboembolismo com o próprio vírus. Então, é muito melhor a gente se vacinar do que pegar a doença e ter milhões de vezes maior o risco aí de um evento trombótico com a própria doença. Aqui em Pernambuco, as cidades de Recife, né, Olinda, Jaboatão, aplicam nas grávidas e puérperas só a vacina da Pfizer, porque essa cidade tem condição de armazenar essa vacina da Pfizer, que precisa de uma temperatura muito baixa, né? Essa vacina da Pfizer teve mais testes com gestantes. A gente poderia considerar essa vacina da Pfizer, que foi mais testada, mais segura para gestantes que as outras? Sim, assim, pelo número de mulheres que receberam a vacina da Pfizer, a gente já tem assim um N maior para considerar que é uma vacina segura. A tecnologia utilizada na vacina da Pfizer é uma tecnologia nova, que de fato a gente está vendo quais serão esses eventos mais comuns, né, com essa vacina agora, né, nessa fase 4 que nós estamos vivendo. Como foi uma das primeiras vacinas a serem aplicadas aí em outros países, então a gente já tem esses números melhores, né? Assim, a gente já tem uma experiência prévia aí de outros países que iniciaram essa vacinação já no final do ano passado, mostrando sim ser uma vacina bastante segura nessa população.
Infelizmente, é uma vacina que tem essa recomendação de um armazenamento mais específico, com menos 70 graus Celsius, e isso dificulta aí a chegada no interior. Mas, de fato, é uma vacina bem segura, mas a Coronavac também é uma vacina segura e eficaz nessa população. Então, a gente tem aí, ainda bem, duas vacinas substitutas com esse acontecimento aí com a vacina da AstraZeneca. Se a mulher é grávida, ela tomou a vacina, aí apresentou algum tipo de sintoma, né? O que ela deve fazer? E se a vacina poderia fazer mal, por exemplo, o bebê? Não. São 3 vacinas que estavam sendo aplicadas, são vacinas inativadas, né? Que teoricamente, em tese, elas não vão causar nenhum mal para o bebê, elas não são teratogênicas até que se prove, né? Ao contrário, nos estudos preliminares e o que a gente viu agora também. Esse evento grave foi um evento de tromboembolismo, que também não se sabe se foi relacionado ou não à vacina. O próprio fato da gestação já aumenta muito o risco de eventos de tromboembolismo. Então, a gente ainda não sabe a causalidade desse evento grave que aconteceu e, por precaução, recomendação, se determinou aí a suspensão temporária da vacina AstraZeneca para essa população. Então, de fato, a gente tem aí vacinas seguras, que sobrou para a gente fazer nessa população a Coronavac e a Pfizer. São vacinas seguras e eficazes para essa população. A população pode ficar tranquila. E no caso, para as outras populações, ampliando um pouquinho sobre a questão das vacinas, né? Não apenas para as mulheres grávidas, a senhora acredita que existe neste momento uma satisfação com as vacinas que estão no Brasil? No caso a Pfizer, a Coronavac e a AstraZeneca, elas estão se mostrando eficazes? Sim, isso a gente consegue perceber até pela queda aí dos números de infectados, né, que está diminuindo a cada dia, o número de mortes também tem diminuído, apesar das flexibilidades dos decretos, né, a gente está vendo aí um maior movimento em todas as cidades, com, né, a liberação aí, a menor rigidez dos decretos, e os números, né, de contaminação, de hospitalização, de vagas, a gente está conseguindo ter um maior relaxamento aí, né, maior facilidade de conseguir essas vagas. E a gente vê assim, são dados, né, são numéricos, objetivos de números caindo aí a contaminação. Muito disso se deve ao fato, à vacinação e à consciência da população de utilização de medidas preventivas, como uso de máscara, lavagem de mãos e tentar manter esse distanciamento social. Doutora Lorena Castro, muito obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.